Rapaz, menino, meu sobrinho, eu comecei a jogar um jogo aqui, tava sem fazer nada, aí o menino falou, ô tio, por que você não vai? Tem um joguinho que eu gosto de jogar, por que o senhor não joga também? Eu falei, tá bom, eu vou jogar então. Aí ele falou, e a gente comprou como é que chama? Um PC, né, que chama? Um PC de game, que chama de game. Aí ele fez um pra ele e eu fiz um pra mim, né? Aí ele falou, tio, joga esse joguinho, velho, aqui, ó. Ó. Aí eu comecei a jogar. Vamos lá, vamos ver. Ó. Vamos ver. Aí tem esse menino, velho, do cabelo azul aqui. Ô, bicho feio danado. Que isso? Tá bom, eu já escutei. Aí eu deixo essas letrinhas aqui na tela. Deixo essas letrinhas que diz que eu aperto o botão, aí faz as coisas, entendeu? Aí, meu sobrinho disse. Falou, vamos fazer uns vídeos, tio, o senhor joga aí o negócio grava. Eu falei, como é que o negócio grava se não tem nem câmera, se não tem os negócios? O que é isso aqui? Fechar? Calma, rapaz, ô bicho nervoso, é meu sobrinho que tá mexendo. Aí ele vai mexendo nas coisas assim, ó. Como é que chama? Arrumando, configurando, configurando. Aí ele vai mexendo. Arruma logo, menino, eu quero jogar, ó, tá gravando. É o que? Volume? Aumenta. Pode aumentar. Aumenta tudo isso. Aí o bichinho vai aumentar o volume. Rapaz, eu vou... Ó, tem um sonzinho que dá até um medo, rapaz. Ó, sonzinho. Vai, filho, põe aí pra eu jogar. Tá contando já? Tá começando? Olha lá. 6, 5, 6. Ih, vai começar o jogo. Como é que é? Aí aperta os botões, né? Assim, do jeito que tá escrito aqui na tela. Ó. Tô controlando já? É eu que tô mexendo? Tá bom, deixa eu ver como é que mexe aqui. Ó a menina ali, ó, a sainha, vamos ver a bunda dela aqui. Bicha, saiu, foi correndo. Rapaz, oi, tá com vontade de cagar, bicho? Levanta, rapaz. Oi, pera aí que eu tô... Oxe, tá com preguiça, levanta. É esse botão. Tá bom, não para de falar do meu ouvido, rapaz. Eu tô... Oxe, deixa eu jogar aqui. Fica querendo que eu jogue e depois fica falando as coisas. Pode bater nesse cabo aqui? Como é que é? Aperta aqui pra bater no cabo? Aperta. Pera aí, deixa eu chegar pertinho dele. Aí bate. Tá saindo até sangue. Eita, que coisa mais mentirosa dos infernos. Você bate no cabo, ele sai sangue. Você dá só uma porradinha, velho. O cabo já tá ali sangrando. Ixi, é o que? Vai começar? Tá bom, pera aí, filho. Pera aí que agora eu vou jogar. Pera aí, para de me encher o saco. Ih, rapaz, nós estamos no avião, é? É mesmo. Eita, preula. Aí vai ter que... Oxe, o que aconteceu aqui? Eu apertei. Ah. Aí faz o quê? Oxe, olha os cabos pulando do avião. Eu vou pular também, é? Eu vou ter que pular. Rapaz, mas eu tenho medo dessas coisas. Eu vou ter que pular também, é? Oxe. Pois tá bom. Eita, preula. Aí o bicho as nuvens lá, ó. Rapaz, eu nunca pensei que eu ia voar desse jeito, não. Olha, a mochilinha veio nas costas, ó. Ei, ó, até agachou. Aperta assim, né, filho? Que é isso? Tá bom, eu apertei esse negócio aqui. Eita, mas aí, ó. Ainda bem que tem paraquedas, hein? A pessoa acaba cai direto e vai pro saco, rapaz. Aí não dá mais pra fazer nada, ó. Olha lá. Aí dirige, aperta esse... Ah, tá bom, para de apertar as coisas, menino, deixa eu jogar. Rapaz. Tá bom, deixa que eu jogo. Deixa. Pera aí. Para de... O bicho só fica agachado. Aperta pra pular, tá bom. Pera aí, para de falar nos meus ouvidos, rapaz. Entrar aqui. Aí tem que pegar o quê? Esses negócios que estão no chão. Que porra é que é essa? Ixi, o bicho pegou foi uma arma. Eita, preula. Aí se... Tá bom, menino, para de gritar no meu ouvido. Deixa eu jogar, rapaz. Olha o dinheiro ali, eu quero dinheiro. Não, rapaz, eu quero... Oxe, não pega o dinheiro não, é? Como é que faz pra pegar o dinheiro? Eu quero dinheiro, pô. Aí deitou. Pega o dinheiro, ô bicho besta. Rapaz, que negócio de quê, rapaz? Pega o dinheiro. Meu Deus, tem que atirar no dinheiro? Como é?
Tá, pera aí. Ali, atirar. Como é que atira? Fala aí, rapaz. Ah, entendi. Aí. Mas não tá pegando porra nenhuma. Dinheiro dos infernos, eu não quero mais saber de dinheiro não. Sai daqui. Vai lá. Vamos ver se a gente consegue matar algum. Já que é pra matar, vamos matar então. Eita preula, cadê os bichos? Rapaz. Cadê esse? Cadê? Eu tô com medo. Ai meu Deus. Eu tenho isso aqui, um ovo de Páscoa. Olha o ovo de Páscoa ali, eu vou pegar pra dar pro meu neto, ó. Eita, ali ó. Azulzinho ali, bonitinho, velho. A cara dele. Pegou foi tudo, mochila com tudo. Que é isso? É um saco, Rapaz, parece umas bolas. Saco de dinheiro. Se for dinheiro, eu quero. Vá, rapaz, ô bicho dos infernos, pera aí. Tá bom, menino, deixa que eu jogo sozinho. Fica aí dizendo que eu não sei jogar, rapaz, oxe. Deixa que eu aprenda aqui como é que faz esse negócio. Vai, homem, anda. Ali é uma caixa ali, ó. O que tem nessa porra? É o que? Tá brilhando ali, ó. Como é que faz? É só chegar perto? Só ficar em cima? Eita. E essa arminha aqui? Rapaz, pega, rapaz. Oxe, ele não pega. Eita, alguém atirando em mim. Ai, meu Deus, tem alguém atirando em mim. Aí eu senti. Eita. Olha o barulho do tiro. Eita. Cadê? Eita, meu Deus, tem alguém atirando em mim, rapaz. Eita, prima, cadê? Aí, atirou. Aonde? Cadê? Ô, bicho safado do inferno. Tá vendo? Ai, meu Deus. Ali. Ali, ó. A mira, como é que faz? Aí, atira, rapaz. Atira, filho da puta. Atira, como é que atira, rapaz? Aí, atira logo. Atira, pô. Eita, porra, matei. Eita, caralho. Eu matei logo, foi. O primeiro cabo que eu matei na minha vida, rapaz. Como é que é o nome dele? Onde que aparece o nome dele mesmo, hein? É o quê? Mas já me matou, rapaz. Pô, não pode nem comemorar que eu matei o cabo ali. Mateus dos infernos. Ai, Mateus dos infernos, bem me atirou. É um viado mesmo, rapaz. Pode nem jogar. Eu vou sair dessa bosta aqui. Depois eu vou fazer outro, tá bom? É o quê? Dá tchau pro pessoal? Pois tchau, pessoal. Até um próximo vídeo aí. Esse foi só o primeiro, aí eu vou fazer mais aí. Vocês se inscrevem no canal, curte aí, como é? Dá o joinha aí, como é que os meninos falam. Aí a gente se encontra. Pois tá bom? Tchau, menino do cabelo azul.